Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo, esse é mais um vídeo aqui do canal Enriquecendo a Alma. É com muita alegria que eu trago aqui mais um conteúdo para vocês. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, coloque todas para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Caso você já seja inscrito, curta, compartilhe, tá certo? Vamos espalhar essa mensagem, vamos espalhar o Evangelho em nome de Jesus, amém? Irmãos, quando eu comecei a minha caminhada cristã, né, ainda nem era convertido direito, mas eu comecei a interessar pela Bíblia, né, eu comecei a querer decorar versículo, né. Eu assistia muito o pastor Silas Malafaia, né, na verdade eu comecei a me converter, comecei pelas pregações mais antigas dele, né, e eu admirava como ele sabia capítulo, versículo, decor. Nossa, eu queria fazer igual, eu quero saber igual o Malafaia. Eu quero saber, eu quero decorar versículo, eu quero ser uma enciclopédia bíblica, ambulante. E eu comecei, irmãos, a querer decorar versículo, que eu comecei a querer saber endereço, né? Entretanto, eu cheguei até a ficar lendo o Salmo assim, e lia um versículo, lia de novo para ir decorando tal, aí para poder citar, né? Eu fazia isso, né? Quando eu chegava num versículo mais conhecido, eu ficava decorando o endereço e tudo mais, né? Só que eu era até chato, né? Até chato porque às vezes conversando com alguém, né? Até conversando com o pastor da igreja, falava de uma passagem bíblica, tá em tal versículo, né? Era até chato, incomodava. E a verdade é que eu sabia até o endereço, não a Bíblia inteira, óbvio, né? Alguns, né? Mas o importante é a prática, né? Não era nem convertido direito, ainda achava que outras religiões levavam a Deus, né? Enfim. Mas graças a Deus, Deus me resgatou, me transformou, e hoje eu estou aqui e sei que o único caminho, esse caminho é Jesus Cristo. Mas eu estou falando isso porque o que me fez mudar? Eu aprendi através de uma passagem que não é necessário decorar versículo. Acho que a maioria das pessoas conhece aquela passagem que Jesus ficou 40 dias de jejum no deserto. Foi lá Jesus até João Batista, foi batizado e depois do batismo dele, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Estando lá Jesus 40 dias no deserto, ele sentiu fome. E no momento que ele estava mais fraco, quem que apareceu? Adivinha? Satanás, o próprio, né? Para tentá-lo, para tentar persuadi-lo na fraqueza, porque o diabo ele é covarde, irmãos. Ele vem na hora que a gente está fraco, na hora que a gente está mais vulnerável, ele vem atacar a nossa fraqueza. Só que, além de covarde, quando a gente está em Cristo, ele é mais fraco ainda, porque mesmo na nossa fraqueza, quando a gente é fraco, a Bíblia fala que aí que somos fortes. O diabo ele perde a batalha, mesmo a gente estando fraco, irmãos. Então, só aí já nocaute, né? Mas não é a questão. A questão é que ele chegou e ele começou a tentar Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Nesse momento Jesus dá a resposta, né, que todo mundo conhece. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E depois, né, fez a mesma coisa. O diabo levou ele a um alto templo lá no topo lá do templo, fala, lança-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, que não tropeçarás em pedra alguma. E Jesus respondeu, retrucou, falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim o diabo mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e disse, claro, uma mentira, tudo isso é meu, né? E te darei se você se prostrar a mim hoje, agora, né? Aí Jesus dá a cartada final, diz, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, somente a teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Amém. Acabou, aí o diabo foi embora.
Irmãos, essa passagem é conhecida, mas o que me laçou, né, o que me pegou assim para mim mudar o meu entendimento foi que Jesus sempre falava assim, começava respondendo assim para Satanás: está escrito. É exatamente essas palavras, são exatamente essas palavras de Jesus que me fizeram mudar meu entendimento, que eu parei de querer ficar decorando versículo. Irmãos, o importante na palavra não é saber o endereço. O mais importante não é saber capítulo, endereço. É legal, claro. Hoje eu sei alguns, né? Tem muitos conhecidos, né? Salmo 91, né? Muito famoso. Salmo 23, Provérbios 31, da mulher virtuosa, falo por causa da minha esposa, né? Então são versículos que a gente acaba decorando, são mais famosos. Mas eu aprendi que eu não preciso ficar decorando versículo, decorando capítulo, sabendo exatamente o endereço. O importante é saber que está escrito. Irmãos, o mais importante quando você lê a Bíblia na caminhada cristã é saber que está escrito. Está na Bíblia, está escrito, é verdade absoluta. E isso vai ser arma para a gente usar contra Satanás, contra a depressão, contra os levantes do nosso próprio eu, a nossa carne, quando vier a tentação. O importante é saber que está escrito. Jesus não chegou e falou o diabo, quando ele falou: transforma essas pedras em pão. Não vou porque lá em Deuteronômio, capítulo tal, versículo tal, está escrito isso daqui. Ou então, se lança daqui porque ele vai dar ordem aos teus anjos. Não, porque lá no Salmo 91, versículo está escrito. Não, irmãos, ele não citou capítulo, não citou versículo. Ele somente citou que estava escrito. Está escrito. Isso é o que é importante na nossa caminhada cristã. Parei com essa mania de ficar querendo decorar versículo e me empenhei mais em ler a palavra. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Ultimamente eu tenho feito alguns vídeos sobre a importância da palavra de Deus. Com temas, né? A palavra de Deus é a verdade absoluta, né? É importante a gente ler a Bíblia. E vai ter mais vídeos sobre isso. Porque, irmãos, nos tempos que estamos vivendo, a palavra de Deus ela é cada vez mais necessária. Sempre foi, mas está vindo muito engano, está se multiplicando a iniquidade. O que é certo está sendo chamado de errado, o que é errado está sendo chamado de certo. E para a gente se manter blindado contra todas essas coisas, contra todas essas estratégias de Satanás, só existe um caminho: a palavra de Deus. Temos que ler diariamente, temos que conhecer. Por isso que nós temos que ler a Bíblia para saber que está escrito. Então, se alguém vier com algum vento de doutrina, ou vier uma mentira, qualquer coisa, a gente não é enganado, né? A gente sabe que está escrito. Não, mas isso aqui pode, né? Isso aqui está todo mundo fazendo. Não, mas está escrito que isso não pode, né? Pode pegar aí, ninguém tá vendo, né? É de fulano, é aqui da empresa, mas a empresa tem um monte aí. Leva umas canetas aí para sua casa, hein? Não tem problema não. Não dá nada, ninguém tá vendo, todo mundo faz daí, não dá problema nenhum não, mas está escrito que eu não posso roubar. Está escrito que o Senhor Deus está o tempo todo olhando, nada fica escondido aos teus olhos, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar o nosso juízo, né? Então é isso, irmãos. Se preocupe em saber que está escrito. Como que você fica sabendo que está escrito? Lendo. Leia a palavra de Deus. Leia diariamente, né? Às vezes você não vai ter tempo para ler 2, 3, 4, 5 capítulos. Às vezes você está começando, né? Mas leia um capítulo, leia alguns versículos. Mas tenha um propósito de ler diariamente. A palavra de Deus é alimento, irmãos. Eu não fico sem a palavra, não consigo, não dá. Eu já até falei em outros vídeos assim que já aconteceu de um erro, né? Dia corrido, trabalha, vai, corre pra lá, não sei o que, chega de noite, vai cansado, dorme. No dia seguinte, lembro, nossa, eu não li a Bíblia ontem. Puxa vida. Oh meu Deus, e agora? Irmãos, há uma sensação horrível, uma sensação de que faltou algo. Aí naquele dia eu leio o dobro, leio de ontem do dia, né? Então é assim, leia a Bíblia para que você seja blindado, para que você saiba que está escrito,
para que você possa lutar contra o inimigo, para que você não tenha medo do diabo. Se o diabo se levantar contra você, né? Ai meu Deus, agora, socorro. Não, resista a ele, porque está escrito, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? Então essa é a importância de nós lermos a palavra, para saber que está escrito. Amém, irmãos? Esse é o recado de hoje. Lembre-se, está escrito, né? Não precisa ser que nem eu, antigamente, querer decorar versículo para, na verdade, para ser o sabichão, né? Queria ser o bonzão, né? É tonteira da minha parte, na verdade. Mas se preocupe em saber que está escrito. Leia a Bíblia, leia diariamente e sua vida vai ser transformada e Deus vai te guardar, você vai ser um vencedor em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por você ter estado até aqui. Obrigado por ter visto esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente também, né? E caso você não seja inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, coloque todas para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.